E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou passar aqui algumas operações muito relevantes aqui quem trabalha com urbanismo, mas também pode ser aplicada em diversas outras áreas de estudo. Isso aqui que eu vou passar, pessoal, é bem interessante como o primeiro passo para extrair estatísticas de camadas aqui com dados espaciais. Por exemplo, eu estou usando aqui camadas que eu baixei lá do GeoSampa, portal de camadas da Prefeitura de São Paulo. Eu tenho aqui uma camada com os bairros da cidade, tá? Uma camada com a classificação viária, com todas as vias de São Paulo, avenidas, rodovias e tudo. E também, por fim, eu tenho uma camada com pontos aqui, que são unidades de saúde localizadas aqui. Primeiramente, vamos fazer aqui uma parte, já vamos diretamente para o conteúdo, pessoal. É como eu posso fazer aqui uma contagem de quantas unidades de saúde tem em cada bairro. Isso daqui bem interessante e é bem tranquilo também de fazer. Você vê aqui em processamento, caixa de ferramentas e aqui na busca você vai digitar por contagem. Executa aqui contagem de pontos em polígono. Seleciona aqui a camada de bairros e a camada de pontos é a que tem o fenômeno que você quer fazer a contagem. É só executar, pode fechar. E aí essa camada aqui, contagem, se você clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos, lá no final da tabela vai ter aqui essa coluna Num Points, que vai dizer quantos pontos estão localizados naquele bairro, dentro daquele polígono em si, né? Se eu clicar aqui em cima, pessoal, eu consigo ver quais bairros têm menos e mais unidades de saúde aqui. E aí você pode, a partir dessa informação, fazer análises estatísticas, por exemplo, dividir a quantidade de pontos pela área, ou a área pela quantidade de pontos, ou a população também dividido pela quantidade de unidades de saúde dentro daquele bairro. E aí você consegue criar índices que podem ser relevantes para o seu estudo. Pode ver aqui, por exemplo, que o bairro Vila Mariana é o que tem mais unidades de saúde aqui, de acordo com esse estudo. Beleza? É exatamente esse daqui. Se você comparar aqui, vê aqui muitos pontos mesmo aqui internos a ele. Beleza. Vou fechar isso daqui. Aí agora, já vou avançar para a nossa análise principal, tá? Que é, por exemplo, contar quantas linhas tem dentro de cada polígono. Por exemplo, você consegue saber aqui no caso quantas ruas existem dentro de cada bairro. Também essa análise bem importante na área de urbanismo. E você pode ir além também. Você pode descobrir quantos quilômetros de vias possui em cada bairro. Isso também é possível, vou mostrar aqui logo mais. Bom, para fazer isso, pessoal, a gente vai precisar, em última análise, transformar essas linhas em pontos. E é através dessa função aqui. O que a gente precisa é um ponto para cada rua dentro de cada bairro. Então, a gente precisa fazer algumas operações intermediárias aqui antes de fazer essa contagem. Então, vamos lá, começar aqui pela primeira. O que a gente tem que fazer, pessoal, desde já, é quebrar essas linhas aqui. Deixa eu encontrar aqui uma linha para exemplificar. Aqui. Por exemplo, essa linha aqui, se eu selecionar, você vai ver que, em geral, essas camadas que tem linhas de vias, elas são totalmente quebradas. Ó. Você vê que tem cada linhazinha aqui é uma linha independente. Se eu gerar um ponto para cada uma dessas linhas aqui, vão ficar muitos pontos, vai ter uma contagem duplicada que no final não vai nos servir para nada. O que é que a gente tem que fazer aqui inicialmente, tá? A gente tem que quebrar essas linhas aqui atuais. Por exemplo, essa linha aqui, ó, ela não está quebrada de acordo com a divisão dos bairros. Então, nossa primeira operação aqui, ó, vai ser quebrar todas essas linhas para que tenha as linhas do bairro X, do bairro Y, do bairro Z, para que depois a gente faça as outras operações. Como é que a gente faz isso? Primeira opção vai ser isso daqui, ó, caixa de ferramentas. Você vai buscar aqui por quebra e executa aqui linhas com quebra.
basicamente, você vai quebrar a camada de linhas. Com a camada split aqui, vai ser os limites dos bairros. Seleciono aqui os bairros. E aqui vou executar. Essa operação aqui pode demorar um pouquinho realmente, porque, enfim, muitas e muitas linhas sendo executadas aqui. E também muitos e muitos bairros. Já para não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou fechar aqui. Isso aqui vai continuar sendo processado aqui embaixo. E aí já vou passar para a explicação da próxima operação, a lógica por trás dela. Bom, a gente vai precisar criar um campo único, certo? Para cada uma dessas linhas. Atualmente, botão direito, abrir tabela de atributos. A gente tem aqui a tabela, ó, tem 222 mil linhas. Esse campo aqui específico é um campo único. CVC, nome, LG, onde tem o nome de cada uma dessas vias. Mas, por exemplo, quando eu seleciono ali, ó, gerou aqui a camada, dividir. Se eu seleciono aqui essa linha, ó, agora você pode até confirmar aqui se ela quebrou. Quebrou realmente, tá? Selecionando aqui essas duas linhas, botão direito, abrir tabela. O que é que eu vou fazer aqui agora? Você vai ver que aumentou o número de linhas, porque realmente teve mais quebras. Se eu filtrar aqui, mostrar feições selecionadas, você vai ver que agora tem linhas aqui iguais, sendo que estão em bairros diferentes. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar informação de bairro para cada uma dessas linhas aqui. Como é que eu faço isso? Tem uma função aqui que se chama associar, certo? Você busca aqui associar atributos por localização. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui essa coluna dessa camada de bairros, aqui ó, ds nome, para dentro da camada de linhas, essa aqui dividir, que foi essa que a gente está trabalhando por último. Fechar, associar atributos. Eu vou unir aqui a camada dividir, comparando aqui as que interseccionam com a camada de bairros. E aqui, campos a ser utilizados, a gente vai passar aqui o ds nome. Ok. Deixa que interseccionam, ou seja, as linhas que interseccionam cada bairro, ou seja, que vão estar ali dentro, vão receber esse campo aqui, ds nome, tá? Executar. Aguarda aqui o processamento. Posso fechar. Aí aqui agora essa camada unida, botão direito, abrir tabela de atributos. Lá no final, além desse CVC nome, tem aqui o nome do bairro, tá? Então, se eu selecionar aqui as mesmas duas linhas que eu selecionei na outra camada, vamos verificar aqui. Abrir tabela e vou filtrar pelas selecionadas. Você vai ver aqui, ó, agora tem mesmo nome, sendo que no final, dois bairros aqui diferentes, né? Aqui foram 3 linhas, aqui vão ter 3 linhas com os bairros diferentes, tá? Esse trecho aqui é de um bairro, esse trecho aqui de outro. Qual agora a nossa próxima opção? A gente vai criar agora um novo campo. Isso aqui pode ser feito diretamente na ferramenta, mas eu prefiro criar um novo campo. Esse campo vai ser único, que vai ser a soma do nome da rua mais o bairro que ela está localizado. Beleza? Para que a gente possa dissolver depois. Então, nessa camada aqui mesmo, tá? Tiro aqui a seleção. Volto aqui para mostrar todas as feições. Vou aqui na calculadora de campo. Aqui, eu venho aqui em campos e valores. Seleciono o campo que tem o nome da rua. Dou um duplo clique. Uso a ferramenta aqui de concatenar. Essas duas barrinhas aqui que vão juntar os nomes, tá? E uso o ds nome. Que aí você vai ver no final aqui o nome da rua que vai estar saindo, ó. O nome do campo que vai ser gerado. O tipo de saída vai ser texto. E o comprimento, bota aqui 100 para não ter perigo de cortar algum caractere, tá? Aqui vai ser
via mais bairro. Aqui está saindo a prévia, pessoal. Se você quiser colocar um espaço entre os campos, tá vendo aqui? A Avenida Basileia manda aqui, tá saindo junto. Você pode colocar aqui também, ó, novamente o concatenar. E aqui no meio deles, abre aspas simples, coloca um espaço e fecha aspas simples. Que aí separa aqui. Se você quiser, você pode até colocar um hífen. Fica até mais apresentável, né? Beleza. Clique em OK. Pode demorar um pouquinho, porque realmente são muitas e muitas feições. Esse processamento aqui vai sendo calculado linha por linha, mas logo mais já vai criar essa coluna com todas essas informações. Ó. Tá aqui. Agora, essa informação aqui, pessoal, ela é única, tá? Para cada uma das linhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou dissolver a partir dessa coluna que foi criada. Única em relação aos bairros, tá? Então, posso fechar. Venho aqui em vetor, geoprocessamento e dissolver. Essa opção aqui, pessoal, eu vou estar dissolvendo essa camada por linhas que tem aquele mesmo campo único que eu selecionei. Esse vias mais bairro. Isso daqui, a partir dessa operação, vai ter uma única linha para esse campo. Ou seja, eu vou ter uma única linha para a avenida Y do bairro X e uma única linha para a avenida Y, mesma avenida, do outro bairro. Deixa eu executar aqui que você vai visualizar um pouco melhor. Acessando aqui, posso fechar. Essa camada aqui dissolvido, ó, agora, se eu selecionar aqui agora, você vai ver que ela tá com uma única linha, tá? Deixa eu mudar aqui a cor dela, só para ficar um pouco melhor. Tá, beleza. Selecionei aqui, tudo selecionado, ó, pessoal, dentro do bairro. Já aqui, do outro lado do bairro, uma outra linha, tá? Olha que legal. A partir disso, botão direito, abrir tabela, você vai ver, ó, diminuiu de 230 mil linhas para 59 mil. Agora não tem nenhum valor repetido aqui, tá? Então eu tenho uma linha para cada bairro. Perdão, eu tenho uma linha para cada rua de cada bairro. Agora, qual é a nossa lógica? A gente tem que criar um ponto para cada uma dessas linhas, tá? Como é que a gente faz isso? A gente poderia pensar em extrair os vértices, tá, dessas linhas, mas vai gerar mais de um ponto, porque essas linhas vão ter mais de um vértice. Então, a lógica aqui é extrair o centroide. Então, tiro aqui a seleção, venho em vetor, agora sim, geometrias, centroides. Nessa última camada que a gente está trabalhando, eu marco aqui de criar centroide para cada parte. Aí agora é só executar. Posso fechar. Repara, pessoal, que vai ter o mesmo número de feições praticamente. Vai ter vai ter 2 vezes a mais, mas deixa eu conferir aqui direitinho. Cliquei aqui em via mais bairro. Só ver aqui o que é que pode estar causando um probleminha. Está acontecendo, ó, ele criou 2 pontos para cada parte. Algum motivo aqui, quando a gente trabalha com linhas, ele gera mais de um ponto, tá? Ó, deixa eu aumentar aqui o tamanho, só para você conseguir ver aqui um pouco melhor. Em algumas linhas, ele gera mais de um ponto, tá? Mas também não tem problema. A gente pode dissolver também aqui ou selecionar apenas valores únicos aqui. Não tem problema. Vamos fazer isso daqui, ó. Aqui está duplicado, ó. Por exemplo, deixa eu aproximar para esses pontos aqui. Selecionei, clico aqui nessa lupa. O que acontece, ó,
as linhas aqui, elas não seguem o mesmo eixo, né? Como, por exemplo, uma avenida que tem dois lados, ela pode gerar mais de um centroide aqui, por ter mais de uma parte, certo? Por exemplo, aqui, esses 5 estão com o mesmo nome, mas acabou gerando mais de um ponto, tá? Um probleminha específico quem trabalha com linhas, mas a gente pode corrigir isso daqui também. Vamos tentar aqui diretamente com o dissolver, vamos ver se vai dar certo. Deu processamento, dissolver. Eu vou dissolver aqui, seleciono a camada de centroides, seleciono aqui o via mais bairro. Ok, executar, posso fechar. Agora, quando eu abro aqui a tabela de atributos, repara que diminuiu aqui para o mesmo número que tinha aqui na camada dissolvido de vias, tá? 59 mil. Olha que legal. Aqui agora, quando eu seleciono um ponto, ele conta como apenas um, certo? Uma feição, é uma única feição. Beleza. Agora, fazer a contagem dessa camada dissolvido com a camada de bairros. Então, contagem de pontos em polígono. Venho aqui com a camada de bairros. E a camada agora, essa dissolvida no formato ponto. É só executar. Posso fechar. Aí agora, botão direito, abrir tabela de atributos. Olha que legal. Tenho aqui o número de ruas em cada um desses bairros, finalmente. Olha que legal. Por exemplo, Grajaú, o bairro tem mais de 1.900 pontos que são vias, beleza? Logo depois Sapopemba, Cidade Dutra. E o que tem menos vias seria aqui Pari, na Moca. Vamos ver aqui visivelmente se a gente consegue confirmar isso. Destaquei, ó, na Moca. Se eu ativar aqui a camada de dissolvido de pontos, ó, só mudar aqui a cor. Pronto, essa daqui dá para ver um pouquinho melhor. Realmente dá para ver que são poucas vias, né? Nesse bairro, até porque o bairro é muito pequeno. Beleza? Bem interessante aqui, pessoal. E como eu prometi também, a gente pode fazer o cálculo de quantos quilômetros tem em cada uma desses bairros, quilômetros de vias. Vamos lá. A gente, por último aqui de vias, foi essa dissolvido, tá? Botão direito, abrir tabela, 59 mil vias únicas. A gente pode agora dissolver pelo bairro, pela informação que a gente passou aqui naquele associar atributos. Então, venho aqui fechar, dissolver. Eu vou dissolver essa camada aqui dissolvido, já foi dissolvido uma vez, né? Aqui pelo DS nome, que é a informação que tem o bairro. Ok? Executar. Agora, essa camada que vai ser gerada vai ter uma única feição para cada um dos bairros. Olha aqui ela. Beleza? Tudo aqui para o Pari e assim por diante. Tá? Beleza. Essa função, abrir tabela de atributos dessa daqui, vai ter 96 linhas, que são 96 bairros em São Paulo. Agora, bem tranquilo, calculadora de campo, e vou usar a função aqui, cifrão length, que é o comprimento. Isso aqui vai ser em metros, tá? Se você dividir por 1000, vai ter em quilômetros. Então, eu vou dizer, esse campo aqui se chama soma de vias em km. Vou colocar como número decimal, com 3 casas de precisão. Beleza? Aí agora clico em OK. Fez aqui o cálculo de tudo. E agora eu tenho, ó, o bairro que tem mais vias em extensão, né, não em quantidade, é o Grajaú. Logo depois, Parelheiros, Mandaqui,
Se eu clicar aqui nesses dois, por exemplo, que tem mais de 600 quilômetros nesses dois bairros, e aproximar para esses bairros, usando aqui essa função da lupa, faz sentido realmente, pessoal, por conta, ó, de serem bairros extensos, tá? Então, são os maiores bairros aqui de São Paulo, praticamente, ó, de extensão, esses três aqui de baixo. Então, faz sentido que a extensão das vias desses bairros também seja maior, porque é um bairro mais extenso, beleza? Então, essa aqui eram as operações que eu queria passar para vocês sobre como trabalhar aqui com dados, por exemplo, de cidades, para fazer essas análises iniciais estatísticas, né, para que você possa, a partir daí, desenvolver algum trabalho mais refinado, desenvolver algum índice, enfim. Então, daqui para frente é com você. Espero que tenha gostado e vejo você na próxima aula. Até a próxima!